Bem, dando sequência ao nosso estudo, estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Semana passada fizemos uma introdução, vimos quem é Timóteo, ou quem foi Timóteo, e o propósito da carta, né? Paulo estava chamando, enviando Timóteo para pastorear a igreja na cidade de Éfeso, uma igreja que foi organizada pelo apóstolo Paulo. A narrativa está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E era uma igreja que estava enfrentando alguns problemas. A liderança dessa igreja estava se desviando, abandonando o amor. Paulo então ele dá algumas orientações para Timóteo, né? Após chamar Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, Paulo ele continua dando algumas orientações de procedimento na igreja, ou seja, qual proceder na igreja, né? E o capítulo 2 ele começa com uma divisão em 3 partes. Ele vai falar acerca do culto público, né, da liturgia, essas coisas. E ele começa com 3 partes: a oração por todos os homens, a oração dos homens e a oração das mulheres. Então eu convido os irmãos, provavelmente nós não vamos terminar o capítulo 2 hoje, tá? Mas se nós não terminarmos, não tem problema, porque a última parte do capítulo 2, ela está inteiramente ligada com a primeira do capítulo 3, tá? Então fica até melhor eu estudar tudo de uma vez na próxima aula. Vamos ler aqui os do verso 1 ao verso 3, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O verso 4 é uma sequência do verso 3, mas nós vamos separar aqui para a gente estudar o 4 melhor, tá? Então ele começa aqui esse capítulo dizendo antes de tudo, ou seja, ele já dá uma ênfase aqui, acima de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer e que a igreja tem que fazer. E aí ele vai falar aqui, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática. Agora olha só, ele está falando aqui de oração, só que ele reparte em 4 palavras, que se a gente lê superficialmente, parece que é tudo a mesma coisa: súplica, intercessão, oração e ação de graças. Não dá a sensação que é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, né? Mas Paulo, ele usa essas 4 palavras referentes à oração, com o propósito disso ser uma dinâmica, ser um exercício mesmo, tá? E se nós entendermos bem esse versículo aqui, nós vamos ver 4 tipos de orações diferentes, e isso vai nos ajudar de 2 formas. Primeiro, nós sabemos exatamente como orar, tá? Dependendo de cada situação. E segundo, que isso vai nos propiciar, se nós tivermos essa prática de usar essas 4 formas de oração na nossa rotina, no nosso cotidiano, nós vamos estar desenvolvendo um culto mesmo a Deus, pessoal, né? E vamos chegar no dia do Senhor já preparados para prestarmos um culto que vai estar cada vez mais perto da perfeição, porque a gente já vai vir de uma semana
em que nós estamos praticando súplicas, intercessões, orações e ações de graça, tá? Então eu peguei no dicionário para a gente separar aqui essas quatro, tá? Súplicas, pedido insistente e humilde, com humildade. Por isso que muitas vezes fala uma súplice oração, né? Então é um pedido com toda a humildade diante de Deus, mas é um pedido permanente, constante. Sabe aquela coisa que você está sempre orando? Por exemplo, pelos filhos. A gente nunca para de orar pelos filhos, né? Então nós estamos velhos, algumas pessoas já têm bisnetos, os filhos já são avós, né? Já são pais, né? E tal, e elas continuam orando ainda pelos filhos. Então essa é a súplica, tá? Uma súplica, um pedido insistente, tá? E humilde. É mais ou menos como Cristo fala a parábola do juiz iníquo, né? Ele fala para aquela mulher, a causa dela o juiz não queria julgar, e ele fala, fica importunando ele, até ele falar, eu vou julgar a causa dessa mulher para não me deixar em paz, né? No caso do juiz iníquo, né? Mas é essa mesma forma de insistência que nós devemos fazer com Deus. Agora, a súplica, ela é insistente, mas humilde. Então não é aquela insistência arrogante, né? Deus, enquanto o Senhor não fizer, não para. Não isso, né? Não isso. Isso daí chega a ser heresia, né? A gente já escutou pessoas falarem, vou pôr Deus na parede. Já ouviu falar isso? Vou pôr Deus na parede, porque Deus tem que me abençoar. Essas coisas são blasfêmia, isso é blasfêmia, né? Nós temos que fazer isso com humildade, tá? Parece que está diminuindo a chuva, vai melhorar o som. Essa é a súplica, tá? Pedido insistente e humilde. Oração é uma prece, é aquela mais rotineira, é o que a gente faz quando acorda, o que a gente faz quando levanta, né? E é aqueles pedidos que a gente tem com mais frequência e tudo mais, tá? Intercessões é intervir com pedidos em favor de alguém, tá? Então interceder, né, que nem no caso de alguém que está enfermo, e a gente começa então a pedir, né, para aquela pessoa. Então a gente tenta intervir, né, com humildade, sempre com humildade, fazendo pedidos a respeito daquela pessoa, para aquela pessoa, né, ou pela aquela pessoa. Tá? É tipo assim, ora por mim. Se você for orar por mim, você está intercedendo por mim, tá? E ações de graça, obviamente, que é a gratidão, tá? Então, veja que de fato são exercícios espirituais, né? Finalidade com entendimento diferente cada uma, né? Conforme as orações, conforme e entendimento diferentes, cada uma delas, em cada situação a gente pode aplicar. E essas quatro situações nós devemos fazer todos os dias, e todos os dias nós temos essas formas, né? E motivos para usar essas formas de oração, tá? Então, através disso, né, é uma forma de mantermos o culto vivo em nossa própria rotina diária, tá? O culto, irmãos, ele deve estar no nosso coração a semana inteira. Nós devemos ir nos preparando para o culto, sabe, a semana inteira. Infelizmente no Brasil existe uma ideia de que o culto vai ser algo que não foi preparado, é algo que vai acontecer naquela hora, um improviso, né? Chegar lá, não, nós já devemos estar nos colocando diante de Deus, principalmente através da oração e dos louvores, tá? A oração, irmãos, ela é tão importante que Deus ele dá uma atenção especial para a oração, né? Então, a questão da tentação, por exemplo, Jesus fala, orais para que não caiam em tentação, né? Então, a oração ela pode ser preventiva também, tá? Então, nós mantemos assim vivo o culto, né, em temor em nosso coração, lembrando nossa mente da soberania de Deus, a quem recorremos com fé. Então, quando nós oramos, nós estamos sempre recordando da soberania de Deus. Se nós passarmos uma semana de oração, nós vamos chegar num culto
reconhecendo um Deus de fato soberano sobre todas as coisas. Tá bom? Vamos ver aqui o verso 2. Em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Aqui está a Bíblia, o Novo Testamento, ele é composto de doutrinas e princípios. Então as doutrinas são aquelas que a gente sabe, né? Agora os princípios, eles, se aplicados, eles vão produzir algo bom, tá? Então que nesse caso aqui, orar pelas autoridades, orar para os reis, para que tenham vida tranquila, para que tenhamos vida tranquila, mesmo em meio a tribulações, mesmo que os governantes sejam maus ou que promovam algum tipo de tribulação, ainda assim essa promessa para o seu povo, ela existe. E mesmo o povo ou a igreja perseguida, eles tinham paz, eles tinham tranquilidade, tá? Agora vamos ao verso 4. Vamos ler o 3 para juntar com o 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá? Este versículo aqui, eu quero dar uma atenção especial a ele, porque ele é motivo de muita distorção. Porque quando diz aqui que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso aqui, algumas pessoas usam isso para defender o universalismo, ou seja, não, Deus deseja que todo mundo seja salvo, então todo mundo vai ser salvo, tá? Não, isso daqui fala da universalidade da graça, mas não do universalismo, ou seja, que todo mundo vai ser salvo, né? Então quando fala aqui que Deus deseja que todos sejam salvos, essa é uma linguagem para nós entendermos, ou seja, este é o modelo ideal. O ideal é que todos fossem salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer naquele que vai se perder e vai ser punido. Os irmãos lembram quando nós estudamos Apocalipse, capítulo 15, verso 8, que Deus fica recluso, né? Ele fica sozinho. No momento que vai exercer o juízo, né? Deus fica sozinho, ele se recolhe. Não é interessante isso, né? Porque ele não tem prazer nenhum, ele vai exercer justiça, mas ele não tem prazer no sofrimento daqueles que serão punidos com a sua ira, com a sua justiça. Não é como o homem que vai, quando se ira com alguém, ainda tem prazer em punir. Deus, ele vai punir, mas não com prazer, ele não vai sentir, ele não tem prazer na morte ou no sofrimento do ímpio. Então essa questão, Deus deseja que todos se salvem, é o modelo ideal. E aqui está falando de todo tipo de homem, não propriamente todas as pessoas, tá? Existe uma falsa interpretação quando nós vemos na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Então fala assim, não, então Deus não faz acepção de pessoas, então todos serão salvos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não, esse versículo, ele está se referindo justamente a como Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no tocante à nacionalidade, e também outras questões que nós vamos ver aqui, tá? Vamos ver primeiro no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Um pouquinho difícil sem óculos, eu tenho que chegar mais perto aqui para enxergar. Está aqui, ó. Pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro
na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele se chegarás, pelo seu nome jurarás. Tá? Então o que nós podemos observar aqui? Que esse Deus não faz acepção de pessoas, está vinculado ao estrangeiro. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas que não são, que pelo fato da pessoa ser gentil. Aquele que temer a Deus e se submeter a Ele, Deus vai aceitar, sendo Ele de qualquer nação. Está dando para entender? É nesse sentido que está falando, todo tipo de homem, todo tipo de pessoa. Tá? Então Deus, Ele não vai rejeitar alguém apenas pelo fato de ele não ser da linhagem de Israel. Tá? Isso fica mais claro com Pedro, lá em Atos 10. Quando Pedro diz a Cornélio, né, o primeiro gentil convertido à fé cristã, é Atos dos Apóstolos 10, verso 34. Atos dos Apóstolos 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora veja o verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Tá? Então nós vemos que a questão de Deus não fazer acepção de pessoas, não é que Deus vai aceitar todas as pessoas do mundo, é que Deus não vai fazer acepção de pessoas por causa da origem dessa pessoa. Tá? Lá em Apocalipse fala que os salvos eram de todas as tribos, raças, povos e nações. Né? Tá? Pedro, a exemplo de Moisés, em Deuteronômio, né? Ele afirma que Deus não faz acepção de pessoas no tocante ao indivíduo, ser judeu ou gentil. Ou seja, Deus aceita pessoas de todas as nações, sem exceção. Mas o ensino não é que Deus aceita todas as pessoas do mundo. Tá? Aqui em Atos 10, a partir do verso 9, Pedro tem a visão. Os irmãos já viram essa passagem, né? Pedro tem a visão, vamos lá. No dia seguinte, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Lembrando que Pedro era apóstolo também, né? Que nem nós vimos na aula passada, que Paulo ele teve uma profecia, ele recebeu uma profecia a respeito de Timóteo, né? Uma visão de Timóteo. Então ele teve um êxtase. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não o consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então está dizendo aqui, aquilo que Deus purificou, não considere comum. Tá? Essa representatividade aqui é importante porque logo em seguida veio os emissários de Cornélio, que foi o primeiro gentil convertido. E assim que ele teve essa visão, que ele estava lá em cima, tipo uma laje, ele estava com fome. Ele estava com fome esperando ficar pronta a janta. Aí ele tem essa visão, né? Mata e come. Não, Senhor. E Deus fala, jamais comia animal impuro. E Deus fala, você vê como Deus usa, né? Os detalhes, né? No momento que ele está com fome, esperando a janta, Deus coloca ali a visão dos animais e fala: não, nunca comi algo imundo. E a voz fala para ele: não consideres comum
o que Deus purificou. Veja que Deus preparou ele. Logo em seguida, se você continuar aqui na narrativa, esses emissários vão bater na porta. E ele vai até a casa de Cornélio. Chega lá, ele prega o evangelho para eles e batiza a casa toda, né? Toda a família de Cornélio é batizada ali. Então o que acontece? E ele fala, no verso 34 e 35, que nós já lemos aqui, né? Certo que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, onde alguém lhe fizer o que é bom, lhe será aceitável, tá? Então, um outro detalhe aqui é que Deus também, Ele não faz acepção de pessoas por causa de classe social. Se você quiser ver aqui na carta de Tiago, capítulo 2, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 13, vamos ver aqui rapidamente. Meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com traços de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os traços de luxo, e disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perverso pensamento? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome do Senhor que vos foi invocado? O bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Está citando, né, os mandamentos. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vimos Moisés no Antigo Testamento falando que Deus não faz acepção de pessoas com relação ao estrangeiro. Pedro falando no Novo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas também com relação a se é judeu ou gentil, qualquer nação, né? Tiago aqui, ele vem falar que Deus não faz acepção de pessoas com relação à classe social, uma pessoa ser rica ou pobre, né? E lá em Efésios, capítulo 6, verso 9, Paulo vai falar que Deus não faz acepção de pessoas no tocante a servos e escravos, ou servos e patrões e funcionários, vamos dizer assim, né? Aqui seria servos e escravos. 6:9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Tá? Então o que nós estamos entendendo aqui? Que quando fala que Deus quer que todos se salvem, não é um modelo ideal. Deus quer dizer que Deus não tem prazer na morte bonita, mas está se referindo que Deus não vai fazer acepção de pessoas tocante a todos os tipos de homens, tá? Agora, nós não podemos pegar esse versículo e dizer que Deus não vai rejeitar ninguém, porque isso não é verdade. Nós não podemos fazer doutrina de versículos isolados. Para ser uma doutrina, como nós já falamos várias vezes,
tem que ter contextualidade, fundamentação bíblica, tá? E a doutrina da rejeição, essa sim tem fundamento bíblico, não a do universalismo, tá? Vamos ver aqui, Salmo 5, versos 5 e 6. Salmo 5, verso 5 e verso 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Então, esse aborrece, aborrecer e abominar, se você pegar o dicionário, são sinônimos de odiar mesmo. Então Deus rejeita de fato pessoas que deliberadamente agem dessa maneira. Então, da mesma forma que Deus não faz acepção de pessoas, seja pessoa de qualquer nação, aquilo que lhe fizer o bem, fizer o justo, será aceitado para Deus. Da mesma forma, Deus rejeita. Está dando para entender, né, irmãos? Porque eu estou detalhando isso, porque esse versículo é maçantemente usado. E pessoas dizem até que não é Deus que elege por causa desse versículo. E outros dizem que todos serão salvos por causa desse versículo, né? Mas nós não podemos fazer versículos isolados, fazer doutrina de versículos isolados. Aqui nós achamos uma oposição a essas doutrinas. Você vê que é conflitante. Nesse caso aqui do Salmo 5, versículo 6, diz que Deus rejeita essas pessoas, Deus abomina essas pessoas. As pessoas que fazem isso deliberadamente, tá? E em Provérbios, capítulo 28, verso 9, vai dizer aqui que nem a oração dessa pessoa Deus ouve. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a oração dessa pessoa é abominável, né? Então, quando nós vemos ali aquela passagem, nós podemos ver quando alguém comentar alguma coisa sobre isso, ou assim, não porque o que está dizendo aí é que Deus não vai fazer acepção de pessoas, né? Todo tipo de homem, ou seja, qualquer nacionalidade, qualquer classe social, se ele é patrão, se ele é funcionário, em qualquer segmento, em qualquer ramo, tá? Deus não vai fazer a acepção dele por causa dessas coisas. Agora, os que fazem o mal, os homens maus, os ímpios, esses Deus rejeita. É a doutrina da rejeição, tá? Quando nós estudamos, né, o catecismo de Heidelberg, a confissão belga, nós vemos claramente a doutrina da rejeição. Quando Deus teve misericórdia para alguns, agora aqueles outros, Deus rejeita eles ao ponto de deixá-los na posição de miséria espiritual que eles mesmos se colocaram através das suas atitudes. Ficamos com dúvida aqui não, né? Dá para entender bem? Então vamos lá. Versos 5 a 7 de 1 Timóteo capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa passagem aqui de 5 a 7, li o 6, vamos ler o 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Esse versículo aqui, essa passagem aqui, ele vai fechar essa doutrina. Então ele vai falar, porquanto existe só um mediador entre Deus e os homens, tá? Então, o desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o modelo. Deus não vai fazer acepção de pessoas, mas vai rejeitar alguns. Este versículo está dizendo que Deus vai rejeitar alguns, porque ele está falando que o único intermediário entre Deus e os homens é Cristo.
Tá? E várias outras passagens bíblicas nos informam que pessoas deliberadamente rejeitam a Cristo, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tá? Então o que acontece? Essas pessoas serão rejeitadas de fato. Tá? O único intermediário entre Deus e os homens, ou seja, não existe uma outra fonte de contato com Deus que não seja através de Cristo. Nós oramos, nós temos o hábito das nossas orações, nós falarmos em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus que nós oramos é por passagens que Jesus fala, né? Que pedires a Deus em meu nome e tudo mais, mas principalmente por causa dessa questão aqui. O fato é que as nossas orações serão ouvidas por Deus. Ele pode responder negativamente, mas Ele aceitará as nossas orações. Lembra lá no livro do Apocalipse, quando ele vai, antes de exercer o juízo, o anjo chega com a taça de incenso, cheio das orações e das lágrimas dos justos, né? Então Deus vai receber as orações, né? Dependendo da oração, ele vai negar porque está contra o propósito dele, mas nós podemos pedir todas as coisas, né? Agora, esta oração que vai chegar a ele, que ele vai aceitar, é através de Cristo, ou seja, Cristo que está fazendo essa intermediação. É quando nós estamos em Cristo. Está dando para entender? É óbvio que pessoas que não são cristãs, que não estão em Cristo, podem ser ouvidas por Deus, podem, claro que podem, através de Cristo. Isso chama-se misericórdia. Tá? Mas aquele que está em Cristo, esse vai ter a sua oração ouvida por Deus, né? Pode ser negado o pedido, mas será ouvido por Deus, tá? Então aqui a informação de que um único Deus e um único caminho a chegar a Ele. João Crisóstomo disse certa vez que não há tantos deuses como os idólatras imaginam. Eu achei muito interessante essa frase dele, né? Porque Jonas, na oração que ele faz quando ele está na barriga do peixe, ele fala: os que desprezam aquele que nos é misericordioso, né? Aqueles que se entregam à idolatria vã, desprezam aquele que lhes é misericordioso. Então aquele que se entrega à idolatria vã, ele está perdido em imaginação e pensamentos. E João Crisóstomo, ele fala assim: não existe tantos deuses como eles imaginam, né? Só existe um Deus, um único Deus verdadeiro, tá? Uma diferença entre o Deus ou os deuses criados na imaginação humana e o Deus verdadeiro é a perfeição moral. Então, se você quer saber se determinada religião segue a Deus, se esse caminho vai levar a Deus, você olha a perfeição moral. Se você pegar as religiões politeístas, você vai ver que cada um daqueles deuses, eles têm pelo menos um defeito, ou eles têm pelo menos um obstáculo moral, vamos falar assim, né? Um obstáculo moral, uma fraqueza, né? Uma ira descabida, ou, né? Bom, não vamos entrar no mérito disso porque é muito amplo, mas para você ver a diferença entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro, é a perfeição moral, tá? Então, pela perfeição moral que a Bíblia nos apresenta a Deus, você vê que aquilo não pode ter sido criado por um homem, porque a moral apresentada aqui em Deus, revelada nas Escrituras, o homem não consegue alcançar. Então ele não consegue exigir dele mesmo essa moral. Então essa perfeição moral, e os deuses que são criados pela imaginação humana, é um Deus mais acessível, ele é mais próximo da moral do homem, que é uma moral falha. Está dando para entender? Por exemplo, Moloque não existe, era um falso Deus, mas eles acreditavam que existia. Então eles fizeram lá uma imagem, e a boca do Moloque era tipo uma chapa de forno, né? E Moloque exigiu o quê? Não, o filho primogênito tinha que ser sacrificado ali,
para que a família fosse próspera e que tivesse boa safra e tudo mais. Isso é uma geração humana que cria. É uma geração humana que cria. Você vê que é uma deficiência moral, porque está se matando um ser humano totalmente indefeso. Isso é uma injustiça, é uma crueldade. Né? Isso é uma crueldade. Você vê que isso é uma deficiência moral. Então, para você analisar. Dele e dos seguidores, né? Sim, os seguidores. Por quê? Porque o Deus revelado nas Escrituras, Ele nos revelou essa perfeição moral. O homem não ia conseguir alcançar essa perfeição moral. Para criar, vamos supor que o Deus das Escrituras fosse criado pela mente humana. O homem não ia conseguir criar um Deus desse, porque é um Deus que tão perfeito moralmente que Ele mesmo, esse próprio homem que está imaginando, ele não consegue alcançar. Então ele não ia criar. Está dando para entender o que eu estou falando? E os falsos deuses, eles estão próximos à imaginação humana, né? Então, várias outras ações, aqui a gente não quer entrar em mérito aí de outras crenças, tá? Então, a perfeição moral que é descrita na Bíblia, que é revelada pelo próprio Deus, o homem não poderia criar um Deus assim para ele mesmo servir, porque ele simplesmente não iria conseguir manter toda essa perfeição moral. Tá? Então você vê de tudo que existe, que se chama religião, todas é um esforço do homem em alcançar alguma divindade. É como lá na Europa, a mesma coisa. Uma imagem para cada Deus, porque um vai abençoar a família, outro vai abençoar a safra, outro vai abençoar não sei o quê, né? Agora, então é sempre o esforço do homem em alcançar Deus. Então eu tenho que fazer eu tenho que trazer alguma oferenda para esse Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para este Deus, que eu preciso, né? Esse é o esforço do homem. O cristianismo, dentro do que se chama religião, é o único que é o esforço de Deus em alcançar o homem. Ou seja, o próprio Deus, ele se tornou, né, um de nós, tá? Então Cristo, por ter as duas naturezas que nós já estudamos, né, algumas vezes, ele se torna então o único intermediário entre Deus e os homens. Tá? Tudo bem até aqui, né, irmãos? Então, o Deus que se fez homens para alcançar o seu povo, para usar de misericórdia, sem quebrar a sua parte no pacto, né? Então, olha que perfeição moral. Deus fez um pacto com Adão. Se você quebrar, você vai morrer espiritualmente, né? E fisicamente também, tá? Mas a pior morte seria a espiritual, que seria o distanciamento total de Deus, né? Então Deus ele não vai quebrar a parte dele do pacto. O homem quebrou, Deus não vai quebrar. Então ele envia o próprio Filho para se tornar um de nós, 100% homem, para com o Filho Deus fazer o pacto novamente, porque Deus não vai quebrar o pacto. E agora o Filho, que tem as duas naturezas, também não vai quebrar o pacto. Então você vê que já sabemos de tudo isso, mas estou dizendo por quê? Para a gente entender essa perfeição moral que o homem não ia poder jamais imaginar uma coisa desse, e fazer e exigir dele próprio essa santidade que por ele mesmo ele nem consegue nem quer ter, se ele não tiver é mais fácil para ele inventar um Deus que vai abençoar o vinho dele, que vai abençoar a promiscuidade dele, do que ele criar um Deus com esse padrão moral tão perfeito. E algo que dependa dele, né? Porque o homem ele quer ser dono da situação. Isso. Então, dependendo dele, aquilo, ele acha que ele pode fazer. Né? Nós dependemos totalmente de Deus. Então, exatamente essa dependência total de Deus para outros não existe. Com certeza. E o homem não quer depender, né? Ele quer ser abençoado. Então, eu faço uma oferenda para você me abençoar. Você vê que tem pessoas que trouxeram isso para dentro da fé cristã, né? Eu faço jejum para Deus me abençoar. Eu faço uma campanha de não sei quantos dias para Deus fazer o que eu quero no meu objetivo. Então as pessoas trouxeram isso para dentro, né? Se nós vermos eu ia falar uma coisa agora que acabei me fugindo da mente, tá? Então esse padrão moral, o homem não ia conseguir de fato entender, tá?
Verso 8: quero, portanto, que varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu estou com o cronômetro aqui, mas eu não lembro quando nós começamos, né? Nós temos quanto tempo aí? 20 minutos, né? Falta gente ainda? É 12 agora. Ah, então. Quero, portanto, que os varões. Vou chamar aqui. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, depois nós vamos falar das mulheres. Então, verso 8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Lembra que ele está falando da oração no começo, né? Só que, irmãos, é importante a gente entender uma coisa. O que ele está falando? Orem em todo lugar. Tá? Precisa quebrar um pensamento que é meio predominante no que a gente conhece aqui como meio evangélico e tal, e tem lugares que não são de Deus. Não. Deus é dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Então não existe um lugar profano onde o cristão não possa estar. Não existe um local profano onde o cristão não possa orar. Quando eu digo que o cristão não possa estar, não estou... os irmãos entenderam. Obviamente, nós temos uma vida, buscamos santificação, santidade, nós não vamos ficar frequentando certos lugares. Mas, se está em algum lugar, não existe um lugar que seja tão profano que nós não possamos orar, que nós não possamos falar a palavra de Deus, que nós não possamos, né? Então, certa vez alguém perguntou: se eu tiver que ir num culto e tal, né, do lugar que seja profano, eu falei assim: olha, tudo bem, você não vai querer congregar e cultuar no lugar onde há profanações com relação a Deus. Mas se porventura você está lá por algum motivo, só que você pode orar a Deus, o teu Deus está lá com você, né? Então não existe um lugar profano onde um homem não possa orar. Quando eu falo levantar mãos, não é literalmente levantar, pode ser também se quiser, mas é no sentido figurado, de oração, né? Fazer essa oração sem ira nem animosidade. Então essa postura de entrar em outras religiões para quebrar coisas, isso é crime e vandalismo, isso não é a fé cristã, não é cristianismo. Quem faz isso tem que ser punido, é destruição de patrimônio. Aquilo lá pertence a alguém, não se pode fazer isso, tá? Então é muito errado isso, nós devemos respeitar as pessoas. Mas se você está lá em algum lugar, você pode orar ao teu Deus em qualquer lugar que você estiver, tá? Deu para entender isso aqui, né? E aí vem o verso 9, que ele vai começar a falar das mulheres, né? Na mesma sorte, eu tinha esperança antes de chegar aqui que tivesse a maioria de homens aqui, mas está a maioria de mulheres, né? Vamos correr o risco. Começar a botadeira aqui, né? Na mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Vamos parar por aqui por enquanto. Então o que fala? Da mesma sorte a mulher. Como assim da mesma sorte? O homem erga as mãos em todos os lugares e ore sem ira, sem animosidade. Sabe? Mãos santas, sem ira, sem animosidade. Tá? Não é aquele tipo de oração: Deus manda fogo aqui, condena todo mundo. Não é isso, né? Senhor, abençoa essas pessoas, né? Derrama a tua graça, né? Que o Espírito Santo possa iluminar, tá? E abençoar. Da mesma sorte as mulheres. Então não existe um lugar onde as mulheres não possam estar de forma piedosa, servindo a Deus de forma piedosa. Não existe um lugar tão profano em que a mulher ela vai estar presa para exercer a sua fé piedosa, o amor das pessoas, né? Caridade, ou qualquer outra coisa, tá? E aqui ele vem falando algumas coisas, irmãos, que é diferente quando fala assim: eu proíbo tal, que nem vai estar aqui no, né? Não permito, né? Aqui ele está falando assim, a gente está entendendo
O que ele está falando aqui, ó, é como Jesus ele fala para os fariseus, né? Vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e do como? Mas esquecem os preceitos principais da fé, a misericórdia, o amor, a piedade, né? É isso que ele está falando. Então o que ele está falando? Deve fazer uma coisa sem omitir a outra. Ele não está falando você tem que parar de dar o vídeo. Não, você tem que continuar dando o vídeo, mas exercendo essa piedade. Aqui, quando ele está falando isso, ele está falando, não é propriamente que a mulher não pode pôr um frizz no cabelo. Porque ele está falando que a mulher não pode se perder na vaidade, né? Nessas coisas, mas ela deve ter uma postura da mesma sorte as mulheres. Por em primeiro lugar, isso a ponto de ou humilhar as outras, aquelas que não têm, como achar que o que ela tem de mais valor é isso, né? Isso, tá? Olha só, da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Por que fala assim, traje decente? Nossa, mas que coisa machista, por que a mulher não pode? A Bíblia ela é contextual, é tudo questão doutrinária. Obviamente, o corpo da mulher é diferente do homem, né? E existe um pecado que a Bíblia fala, que é o pecado da defraudação. O que é o pecado da defraudação? É provocar que o outro cometa um pecado. Provocar que o outro cometa um pecado que propriamente não está disposto a satisfazer aquilo. Entendeu? Então, a vestimenta da mulher procurar ser com decência é para que não possa acontecer uma sensualidade mais, né? É coisa que vai defraudar pessoas, né? A pessoa está passando na rua e olha e acaba tendo pensamentos impuros, né? E tal. A gente vê muito essas coisas em redes sociais. Às vezes você entra numa rede social lá, daqui a pouco tem uma foto lá, né? E isso é muito comum. E isso, irmãos, pode até destruir casamentos, né? As pessoas elas não têm, porque ela tem liberdade para fazer aquilo, mas tem. Ela é uma mulher livre, uma pessoa livre. Ela pode postar o que ela quiser. Pelo menos até outro dia todo mundo era livre para postar, né? Não sei como é que vai ficar, mas, né? Agora, ela pode estar causando esse pecado da defraudação em pessoas que ela nem conhece. Pode não, provavelmente. Pessoas que nunca viu, nem nunca vai ver. E pode estar prejudicando o casamento das pessoas. É claro que essas coisas vão ter um preço. É óbvio. Porque Deus é justo, é vingador. E o apóstolo Paulo, falando sobre a questão da defraudação na carta aos Tessalonicenses, ele fala assim: Deus é vingador de quem comete esse tipo de coisa. Tá? Então é por isso que Paulo ele fala aqui, né? Com decência, tá? Decente. Aí o bom senso de cada um, não existe uma regra, né? O bom senso de cada um. Se ataviem com modéstia e bom senso. Por que a modéstia? Porque não, questão é mais moral do que outra coisa. É que, propriamente, aqui estava acontecendo um problema na igreja de Éfeso. Nós sabemos que eles desviavam o dinheiro da bolsa das viúvas e as mulheres estavam fazendo aqueles filhos no cabelo. Na igreja do mundo, a igreja simples, a maioria, além de ser pequeno mesmo, era simples, né? Da pessoa simples. Então, assim, eu tinha condições de investir muito bem, porém eu evitava para que as outras não ficassem, né? Não se sentissem bem dentro do então, nada elas não tivessem aquela condição, que é. Acho que ela falou assim, mas para você não é tanto, assim, vou fazer parte do logo, eu quero chamar a atenção, assim, tudo necessidade. As irmãs também não têm essa condição de estar vestindo do jeito que eu poderia estar, para elas não se sentir assim excluída, tem gente que se sente mal, né? Mas você, né? É uma coisa que é desnecessária, né? Para ir em outro lugar, ela até pode fazer isso. Não se sente bem, às vezes se sente inferiorizada, né? Não são poucas pessoas que reclamam disso, sabe? Tipo assim, eu fui em tal lugar, eu cheguei lá, né? Todo mundo assim, já ouvi várias reclamações disso, né?
Isso na verdade não é bom para o crescimento do reino, né? Não é bom para a gente acolher pessoas, né? Se você pensar. Nós É devemos direito, se ela sempre pode. estar bem vestidas, também as Sim, mudar de não, de qualquer jeito. Sim, né? sim, sim. Uma moça não vai andar que nem uma velha, e nem Sim. uma velha andar que nem uma moça. É. Né? Não devemos Cada estar uma tem o sempre seu- bem vestidas. Assim, A sem exageros. ponto de qualquer lugar que nós estejamos, como os homens levantam mãos santas, as mulheres mostram o corpo santo. A piedade da modéstia, né? Ela pode falar e orar em qualquer lugar e ser ouvida e ser respeitada, mesmo se a pessoa não te conhece, porque é Exatamente. visual, né? Exatamente. E demonstra também o desejo de servir, né? A Cristo. Ela sabe que ela poderia estar fazendo outra coisa, mas por amor a Cristo, né? Irmãos, esse versículo não dá base, como alguns falam aí, que é pecados a batons, a brinco, que mais coisa tem? Tem que jogar o colar de pérolas, né? Colar, Eu amo meu colar de Não, pérolas. esse versículo não dá base de proibir essas coisas. Pode, a pessoa pode usar, brinco. Aliás, acho até que deve, a questão até de cuidado, né? Deve usar, tá? É que a gente sabe que existem alguns lugares que pegam essas passagens para falar isso, mas não se trata disso. Está falando aqui que o principal, eu estava pegando a ilustração do fariseu, né? O principal da lei você não faz. O que ele está falando? Que o principal é isso, essa questão moral de cuidar, de zelar, vou zelar para não defraudar ninguém, vou zelar. Tudo isso é por amor a Cristo que faz, né? Tá? Em trajes decentes, se ataviem com modéstia, tá vendo? Se ataviem com modéstia, não é que não pode, né? E bom senso. Isso aqui é uma chavinha não só para as mulheres, para os homens, para tudo no Novo Testamento. É o bom senso, né? A gente conhece a palavra e age com bom senso. Não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário despretensioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Tá? E aqui vem a questão que hoje em dia é uma questão muito delicada, né, de se trabalhar, mas é a questão doutrinária, né? A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada pela sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, e santificação e bom senso. Vem aqui o bom senso de novo. Tá? Bom, esses versos 11 e 12 aqui. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Aqui, irmãos, é uma proibição clara. Assim, não permita, tá? Então nós vamos entender já o porquê, né? Mas é uma questão doutrinária que a doutrina apostólica, bíblica, não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, tá? É uma proibição. Se é uma proibição, aquelas que insistem em quebrar essa proibição, elas vão estar em rebelião contra Deus, porque elas estão deliberadamente contrárias a uma doutrina cristã, certo? É como os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não... Se você for lá, você vai quebrar o mandamento, tá? Nós sabemos que muitos fazem isso de boa fé, tá? Alguns dizem assim: não, isso é uma questão contextual da época. Não, os apóstolos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para lançarem as doutrinas, os fundamentos doutrinários da igreja. Enquanto existir igreja, a igreja tem que estar submissa a essas doutrinas. Porque se você abrir um precedente assim, isso aqui era a questão da época, tudo era questão da época, então, né? Tudo é questão da época, tá? Então, para qualquer outra coisa, você vai poder dizer: não, isso era naquela época, né? Mas não furtarás, não, isso deu naquela época.
Então vai ser sempre assim. Aqui é uma questão doutrinária. Tá? Agora, isso aqui nós já sabemos, né? Quem fez a classe de catecúmenos com a gente, nós tivemos essa aula, né? Não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. A mulher, ela não pode, a exemplo de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, quando Cristo se entregou à sua missão, a mulher também ela não pode ter a usurpação de querer exercer algo que é proibido dela e que feito para o homem, né? Tá? Nós vamos ver quando entrar aqui no capítulo 3, que não é só a mulher que não pode exercer essa autoridade. A maioria dos homens também não podem. Nós vamos entrar aqui no capítulo 3, vai ter as características daqueles que vão ser ordenados nos ofícios. Você vai ver que a maioria dos homens não vão poder também. Então não é só a mulher, tá? Agora, essa questão da mulher aqui, ela vai estar ligada à submissão, né? Verso 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, quando Paulo fala isso, ele está se referindo à formação. Por que Deus fez a mulher? Viu Deus que faltava uma auxiliadora para o homem, que ele fosse idôneo. Então, antes do pecado, antes da queda, antes da mulher existir, Deus já criou a mulher com a função de ser auxiliadora do homem. Então, a submissão feminina, ela não é uma punição, nem um machismo, nem nada. A mulher já foi criada com essa função, né? É claro que isso não dá direito ao homem, isso de forma nenhuma. O homem é até mais pesado, como nós vimos no estudo ali, né? O homem ele tem que dar sua vida para a mulher, né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se precisar morrer por ela, tem que morrer por ela. Perdoar, né? Enfim, fazer o que Cristo fez na igreja. É muito mais difícil, eu acho, né? Agora, a questão da mulher, ela já foi criada na função de submissão. Após a queda, né? Não vai dar tempo para a gente ler lá, mas acho que os irmãos já passaram pelo estudo da ordenação feminina. Após a queda, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Então a mulher conseguiu ali, ela arranjou ali um inimigo de peso, né? Então, e essa submissão é uma forma de proteção da mulher. Então, a mulher ela não vai ficar exposta aos ataques do maligno, se ela estiver à frente de uma obra, à frente de um trabalho, né? Ela vai ser sugestionada pelo maligno, ela vai sofrer coisas que ela não precisaria sofrer e tudo mais. Isso aqui, irmãos, não quer dizer que a mulher ela não possa evangelizar, que ela não possa ensinar. Isso aqui está se referindo ao culto público e a exercer a autoridade na igreja. Mas a mulher pode ensinar outras mulheres, pode ensinar crianças, né? Ela pode evangelizar, aliás, deve ser para todas as pessoas, né? Você pode formar uma sociedade feminina, você pode, enfim, uma série de coisas que podem ser feitas. Mas ela não existe um ofício para as mulheres, presbíteros, diáconos, pastores e tudo mais, não existe em função disso, tá? Então, diz aqui, o apóstolo Paulo vai falar aqui, a passagem mais esclarecedora sobre essa questão é justamente aqui, tá? E depois ele vai falar, né? Todavia será preservada através da sua missão de mãe, né? Em primeiro lugar, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, a mulher é preservada porque sem a mulher não existiria o Salvador, né? Não existiria Cristo. Então a missão da mulher, a posição da mulher é de muito mais honra do que a do homem, porque o homem não tem participação nenhuma nisso, né? E sem a mulher não viria né? E a mulher, ela é a geradora da vida, né? Então tem chama a